Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Nessa aula de hoje, dando sequência à aula passada, na nossa aula sobre industrialização, essa aula terá um outro tema. No entanto, esse carinha de hoje está de mãos dadas com a industrialização. E eu falei isso na aula passada. Essa aula de hoje é sobre a urbanização. Como é que a urbanização brasileira ascendeu há tempos atrás, como que ela se desenvolveu, como é que estamos hoje. Então a gente precisa compreender que esse processo, e quando eu falo de um processo, eu estou falando realmente de um andamento onde a gente não chegou ainda no, vamos dizer, no pico desse processo, mas estamos bem adiantados em relação à urbanização, ao desenvolvimento das cidades. Então, nessa aulinha de hoje, a gente vai compreender aqui como que essa jornada do crescimento das cidades brasileiras se deu. Vamos entender alguns conceitos fundamentais, os desafios que temos e a compreensão geral da transformação do nosso espaço geográfico por conta desse processo. Lembrando, urbanização e industrialização caminham sempre de mãos dadas. Legal? Vamos nessa aqui. Pessoal, entendemos urbanização como um processo de crescimento e expansão das cidades. E aí a gente tem características como o aumento da população urbana em decorrência à população rural, o êxodo rural, que se faz em relação a várias situações, como por exemplo a modernização no campo, uma busca de melhores condições de vida por parte da população rural, e aí a gente tem então sempre esse incremento às cidades. Então, isso envolve profundamente mudanças estruturais, sociais, econômicas que envolvem a nossa sociedade. A nossa urbanização, ela começou a se intensificar ali na década de 60, 50, 60, 70, porque a industrialização também começou a fazer parte desse processo. E aí, um processo como afeta o outro, você tem a urbanização acompanhando esse mesmo período. Antigamente, a nossa população era majoritariamente rural, e essa população foi se transformando ao longo das décadas até chegar numa totalidade aí, bem relevante da nossa população atual urbana. Segundo o censo do IBGE, 87% da nossa população vive nas cidades. Legal? Vamos seguir aqui. Aqui temos a indústria e a urbanização, como eu mencionei para vocês e venho mencionando. Pessoal, eu tenho que bater nessa tecla porque vocês não podem nunca desassociar esses processos, né? Então, assim, industrialização não é a mesma coisa que urbanização. Só que urbanização e industrialização, eles estão de mão dadas. Um vai influenciando o outro paralelamente. Então, a industrialização foi o principal motor aí dessa urbanização, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A instalação das grandes fábricas foi gerando emprego, foi atraindo milhões de pessoas, e essas pessoas foram dando aí esse sentido ao meio urbano. Então, o primeiro passo para que isso acontecesse foi o êxodo rural, como eu falei, né? As pessoas saindo do campo, o crescimento industrial, quanto mais fábricas, mais as pessoas iam sair do campo, porque ia demandar mais mão de obra, serviços, etc. Ia precisar de pessoal, então as pessoas foram saindo do campo, e a própria extensão e expansão urbana, o crescimento das cidades, surgimento de vários bairros, serviços e etc. E aí a gente tem a nossa rede urbana brasileira. O que é essa rede urbana brasileira? A rede urbana, ela é um conjunto de cidades que faz com que o fluxo de pessoas, o fluxo de mercadorias, serviços e informações tenham um determinado padrão.
E aí, no Brasil, isso é marcado profundamente por grandes desigualdades, porque esse padrão relacionado ao fluxo de pessoas, mercadorias e serviços é bem diferente. Então, a gente tem duas grandes metrópoles nacionais. Olha o nome: metrópoles nacionais, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Brasília poderia entrar aí? Poderia. Brasília, inclusive, é uma metrópole nacional. Só que comparado a essas duas grandezas, Brasília fica um pouco de fora ali. Então, o destaque vai para São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. Legal? A gente tem metrópoles regionais, e aí vem algumas capitais: Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador, Manaus, Belém, Curitiba, né? Depois a gente tem os centros regionais, que já vão ser cidades médias, por exemplo, Londrina, lá no Paraná. A gente vai ter essas cidades de médio porte. E temos as cidades locais, que são cidades pequenininhas, que acompanham alguns, que fazem parte dos estados, mas são cidades bem menores, bem pequenas. Então a gente tem aí a rede urbana sendo colocada desta forma aqui. E aí a gente tem grandes metrópoles brasileiras. Esse nome metrópole, pessoal, se dá pela relação de importância que se tem dentro de uma cidade, né? E aí a importância que eu falo é desde a geração de empregos até, por exemplo, o serviço de saúde. Então a gente tem essas importâncias urbanas sendo dimensionadas às cidades, que vão ganhando características comuns. E as metrópoles surgem como essa importância maior. Então, a maior metrópole brasileira, a maior da América do Sul, é São Paulo. E aí ela tem esse destaque: são 22 milhões de habitantes, que tem lá, junto com a região metropolitana. E olha o nome que eu estou falando, gente: região metropolitana. Região metropolitana é um conjunto de pequeníssimas cidades que estão em volta dessa cidade maior, que é a metrópole. Junta tudo ali, a gente tem uma verdadeira um verdadeiro meio urbano. E aí a metrópole de São Paulo, com a região metropolitana, tem 22 milhões. Rio de Janeiro, que tem cerca de 13 milhões. Belo Horizonte, que tem coisa de 6 milhões, cada um com as suas características, com as suas importâncias diferentes. E a gente tem um cara dentro desse conteúdo chamado hierarquia urbana. Hierarquia. Hierarquia significa uma relação de comando, posto de comando. É muito comum a gente observar isso nas estruturas militares, né? Então, a hierarquia militar é muito comum. Na geografia, a gente tem essa hierarquia também, só que chamada de hierarquia urbana. E essa hierarquia urbana, ela é definida pelo grau de importância que tem dentro dessas cidades. Então, do mesmo esqueminha que eu montei para vocês lá da rede urbana, então essa hierarquia urbana, que vai ser levada em consideração a influência, a população, serviços, etc., as cidades maiores vão exercer um domínio sobre as cidades menores, criando uma dependência ali entre elas. Então, a gente tem, aqui eu não fiz como pirâmide, mas a gente tem as cidades locais, pequenos municípios; centros regionais, são as cidades médias; metrópoles regionais, já são as grandes cidades. Mas aí, quem abraça todo mundo, a base delas todas aqui, ó, tá aqui, as grandes metrópoles nacionais. Aqui eu poderia colocar Brasília, também não coloquei, mas São Paulo e Rio de Janeiro como destaque. Brasília, como na hierarquia urbana, também tem esse destaque aí. E aí, pessoal, a gente tem dois grandes processos aí dentro da urbanização: o processo de conurbação e o processo de gentrificação. Vamos entender como é que funciona esses caras aí. O que é a conurbação? Um espaço conurbado. O que é isso? Conurbação é quando você tem uma cidade e ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela cresce tanto, e do outro lado tem uma outra cidade que ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo tanto, que essas cidades elas acabam que se misturam, elas se confundem. Você não sabe mais aonde acaba um e começa a outra. Você tem um fenômeno então de um inchaço populacional, um inchaço urbano, que elas vão se juntando.
O nome desse fenômeno se chama conurbação dentro da geografia. São duas grandes áreas que são ligadas. Isso funciona muito bem com bairros, por exemplo. Tem bairros que são conurbados. E tem cidades também que apresentam essa conurbação. Então, aqui, por exemplo, aqui tudo bem, poderia ser uma única cidade, mas se a gente observar direitinho, eu posso ter uma cidade desse lado, uma outra cidade desse lado, e com o passar das décadas elas foram crescendo, 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 e viraram uma coisa só. Conurbação. Legal? Já do outro lado aqui, a gente tem um fenômeno chamado gentrificação. O que é essa gentrificação? Gentrificação é quando você tem uma região, um espaço que foi, por várias naturezas distintas, foi degradado, um espaço que perdeu valor comercial, é um espaço que tem problemas, faltas de serviços urbanos, coleta de lixo, etc. Então vai ficando um espaço precário, vai se perdendo valor dentro desse espaço. E aí surge, por meio principalmente da iniciativa privada, um olhar diferente para aquele espaço, onde eles procuram revitalizar, a fim de gerar novos engajamentos urbanos, novos engajamentos sociais, a fim de alguma maneira de ter uma exploração comercial, visual daquela região, e aí você começa a ter uma transformação desse espaço, ganhando tons mais agressivos do ponto de vista da transformação urbana, de forma mais elitizada. E aí esse processo, que isso não é da noite para o dia, esse processo chama-se gentrificação. Aqui nessa imagem a gente tem claramente isso. Então a gente tem uma região, olha lá, a gente tem um morador que está possivelmente buscando uma moradia, que está sem moradia, que deixou às vezes de morar em determinado local porque não teve mais condições de arcar com os custos de aluguel e coisa toda. E aí, ao mesmo tempo, esse mesmo lugar vai recebendo novas características urbanas. Olha aí, então as pessoas aqui de terno, gravata, as mulheres muito bem vestidas e coisa toda. Olha lá. Então a gente tem essa presença marcante do poder do capital, o poder do dinheiro transformando essa área. Esse processo na urbanização chamamos de gentrificação. Legal? E a gente tem, pessoal, principalmente no Brasil, um problema muito sério, que é os problemas urbanos. Por que isso? Porque a urbanização do Brasil, em dado momento, ela foi feita de forma muito rápida. Isso é bom? Não. Isso é péssimo. A urbanização dos grandes centros do mundo, por exemplo, lá na Europa, nos Estados Unidos, de certa forma, esse processo ele foi acontecendo progressivo, desenvolvendo, mas foi lento, médio, lento, lento, médio, não foi rápido. Por quê? Porque foi dando tempo dos serviços urbanos e se implementando. Serviços de transporte público, coleta de lixo, serviços de saúde, segurança, moradia, etc. Então foi crescendo paulatinamente. Em países como o Brasil, e países assim que tiveram um nível de subdesenvolvimento, essa urbanização, em dado momento, aconteceu muito rápido. E aí você tem a presença de sérios problemas, porque isso vai criar um desordenamento. Você vai criar ali problemas estruturais quando acontece de forma rápida. E isso vai afetar a qualidade de vida das pessoas ali que ali moram. Então, mobilidade urbana, por exemplo, se tu cresce muito e não tem um planejamento, tu vai gerar trânsito, tu vai gerar congestionamento, você vai ter dependência cada vez mais do transporte particular, é mais carros na rua, ao invés de ser mais transportes públicos. Você vai ter uma poluição ambiental tremenda, poluição no ar, nos rios, poluição visual. Você tem um desdobramento de outros problemas ambientais ali, como ilhas de calor. Você tem enchentes, ocupação, cada vez mais a gente observa as enchentes nas grandes cidades brasileiras, porque vai crescendo, 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 você não tem um plano ali de esgoto capaz e pluvial capaz de escoar essa água produzida, produzida não, recebida pela água da chuva ali, então isso vai criando um problema seríssimo. O solo, em vez do solo
ter uma capacidade de absorver essa água, a vegetação absorver essa água, através da urbanização acelerada, que se retira a vegetação para dar lugar a cimento, a pavimentação, o solo deixa de absorver essa água. Então, essa água fica represada em cima, vai enchendo, enchente, e aí você tem inundações. E a parte do esgoto, o saneamento básico, né? Que isso é tão sério, e quanto mais pessoas, você vai ter uma necessidade maior de sanear essas áreas, mas se for muito rápido, vai se perder a capacidade de sanear, de saneamento básico daquela localidade. Então, tá aí problemas seríssimos relacionados à parte urbana, do crescimento urbano acelerado. Também temos os problemas sociais urbanos, quando a gente tem um crescimento muito rápido, habitação precária, violência urbana, a população em situação de ruas, e isso vai gerar grande desigualdade e exclusão, né? As cidades brasileiras que produzem muita riqueza também vão conseguir produzir, infelizmente, muita pobreza. Então você tem a parte da elite e você tem as favelas, que cada vez mais precisam de ajuda, de serviços básicos. Então essa desigualdade espacial é resultado desse crescimento urbano acelerado. E aqui, pessoal, eu tenho uma questão do Enem, quero que vocês deem pause para responder aí, leiam e deem pause nessa questão número 1. Deem pause aí e depois vocês vão responder. O processo de urbanização do Brasil foi marcado por intensa migração campo-cidade, especialmente a partir da segunda metade do século XX, resultando de um crescimento urbano acelerado, porém desordenado. Então, com base no texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta a principal causa do rápido processo de urbanização do Brasil da década de 1950. E aí? Quais são as opções aqui? 1, 2, 3, 4 ou 5? O que vocês acham? Deem pause nesse vídeo antes de seguir em frente para poder responder. E aí, com o gabarito, só pode ser qual aqui, gente? Número 2 aqui, ó. O processo de industrialização concentrado nas regiões metropolitanas, sobretudo no Sudeste, atraiu milhares de trabalhadores rurais em busca de emprego e renda. E aqui eu tenho o número 2 aqui, da gentrificação, é um fenômeno urbano crescente nas grandes cidades brasileiras, transformando bairros históricos e populares em espaços valorizados pelo mercado imobiliário. Sobre esse processo de gentrificação das cidades brasileiras, o que é correto afirmar? Só pode ser o quê, gente? O que vocês acham? Olha lá. A número 3 aqui, ou seria a letra C. Resulta na valorização imobiliária de determinadas áreas urbanas, provocando a expulsão indireta da população de menor renda, que não consegue, né, acompanhar o ritmo da valorização e acabam indo para regiões mais periféricas. Legal? Pessoal, foi um prazer estar com vocês, falar desse assunto que eu acho interessantíssimo. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, gente.